Bom dia, Adriane. Bom dia. Pois é, sem problemas, né? A gente sabe dessa questão, né, do tempo. Sim. E, claro, quando eu tiver a oportunidade, eu também vou me alongar aqui, né? Sem dúvida. Tá. Mas que bom que eu estou de volta e podendo falar agora de uma situação, né, que a gente chegou aí em um período mais crítico, um período de estiagem. Eu estava vindo para a rádio, ouvindo vocês falarem da operação, né, que o governo lança hoje, inclui a questão de queimadas, e é importante a gente falar isso também para a área rural, né, e para um bioma que é um bioma importantíssimo e que também tem o desenvolvimento econômico, né, da pecuária, e por isso eu trouxe hoje, então, o Raul Costa Neto, que é o presidente do Sindicato Rural de Poconé. E a gente vai saber, então, do Raul, já de primeira mão. Bom dia, Raul. Bom dia, Jane. Bom dia a todos os ouvintes. A gente vai saber como está aí a preparação, a preocupação, questões de prevenção também, que envolvem os produtores, as propriedades no Pantanal, para esse período que até chegou mais antecipado. A estiagem, a chuva cortou mais cedo, como dizem, a estiagem chegou mais cedo também. Então, contrariando um pouco todas as expectativas para o lado ruim, nós tivemos 2 chuvas, uma ontem e uma hoje, no Pantanal. Foi bem boa. O Pantanal encheu esse ano lá no município. Isso que eu ia perguntar, Raul, ele recuperou o nível de água? Recuperou, não encheu, não foi uma enchente das maiores. Não foi aquelas enchentes, aquelas vazões enormes, mas foi o suficiente para alagar os campos e a água permanece até agora. Sábado eu estava conversando com um tio meu que mora lá, tem fazenda. Ainda tem água, então nós estamos em junho, coisa que não ano passado e ano retrasado não tinha, então nós ainda temos água no Pantanal, temos dificuldade ainda de acesso a algumas regiões. E assim, a esperança é que esse ano seja bem mais tranquilo que o ano passado que já foi um ano melhor, em função de todas a união que nós tivemos entre produtor, corpo bombeiro e ICMBio, enfim, todos os entes que estavam ali para fazer a prevenção dos incêndios. Os incêndios de 2020, que foi o ano, né, mais crítico mesmo, não devem se repetir esse ano, então, pelo cenário que já está, e até mesmo por ações que já estão sendo feitas, isso ao longo do ano todo, né, visando esse período. Correto. Desde 2020, em 2020 a gente viu, assim, fomos pegos de fato de surpresa, tanto nós produtores como o governo do estado, estávamos muito dispersos, enfim, e de 2021 para cá, no próprio 2020 ainda, nós começamos a nos fortalecer, nos unindo, traçando estratégias, desde prevenção até o combate de fato aos incêndios no Pantanal. Fala um pouquinho para a gente também do grupo, do movimento Guardiões do Pantanal. O que é esse movimento? O Guardiões foi um grupo criado em 2020. A gente percebeu que o homem pantaneiro estava ali sem voz, esquecido dentro do Pantanal. E um dos problemas desse incêndio em 2020, a gente atribui muito a isso. O Pantanal estava abandonado. Falta de uma visão, até mesmo do próprio governo do estado, para com aquela região. E a partir dali criou-se o Guardiões do Pantanal. Foi um movimento, né, que fez com que nós uníssemos com o Corpo de Bombeiro, ICMBio, Defesa Civil, para fazer todas as prevenções aos incêndios do Pantanal, e passamos a mostrar as dificuldades que nós temos na região, os problemas que a gente tem, que vem já há décadas com eles, e que culminou agora em 2020 com os incêndios, né, no final das contas. Que dificuldades você citaria para a gente? A gente tem uma dificuldade muito grande na parte ambiental.
até 2020, o produtor não podia fazer uma limpeza de campos, que a gente diz de restauração de campos nativos. O Pantanal não é composto não é uma floresta. Sim. O Pantanal é composto por campos limpos, com cordilheiras, com murunduns. E esses campos estão sujos. Se você vê, é uma mata só, em várias regiões. E isso estava causando... E ela seca todo ano, né? Seca todo ano. Seca e vira material combustível, Exato. né? Isso, material de exatamente. queima. Isso provocou um certo abandono do Pantanal. O homem passou a deixar o Pantanal para ir para outras regiões, ou até mesmo a questão financeira. O produtor pantaneiro, de fato mesmo, está hoje, podemos dizer assim, quebrado financeiramente, com problemas financeiros, e a região está muito abandonada. A gente tem alguns dados, como, por exemplo, hoje, se você pegar só dentro do município de Poconé, quando você separa a parte alta, que é a parte de Cerrado, o rebanho está muito bem, obrigado. O rebanho cresceu, vamos dizer assim. Quando você entra no Pantanal do município de Poconé, nós só temos 160 mil cabeças. É uma região que... 180 mil cabeças na planície alagável do Pantanal, a gente chama. Sim. E quando você pega dados de 1914, a gente tinha os mesmos 160 mil Sim. cabeças. E na década de 70 chegou a ter quase 1 milhão de cabeças nessa região. Raul, ocorreu de muita gente falar sobre o Pantanal, decidir sobre o Pantanal sem conhecer o Pantanal nesse período? Com certeza. Ainda ocorre. Ainda ocorre, mas essa opinião está mudando, viu? A gente percebe, a gente tem, assim, através os Guardiões foi um elo, assim, que a gente pôde entrar na seara de conversar com ONGs ambientalistas, trouxe o produtor mais para perto, podemos conversar com o governo do estado, e está havendo um entendimento de que o Pantanal sem o homem pantaneiro, ele não sobrevive. Aliás, quem conhece o Pantanal é o homem pantaneiro, né? Com certeza. Não são os satélites. Com certeza, com certeza. E o Pantanal está ali preservado, é o bioma mais preservado hoje no Brasil, sim, por conta desse homem pantaneiro que está ali há mais de 300 anos, né? E está saindo de lá. E tragédias vão acontecer se esse homem, de fato, não estiver mais lá. E você falou dessa diminuição do rebanho nessa planície. Qual que é a importância desse gado e dessa pecuária? Gostaria que você explicasse, porque todo o estado nos ouve, muitas pessoas que às vezes não têm contato, conhecimento, né, do que é o Pantanal. Então, qual a importância desse rebanho e da manutenção desse rebanho na planície? Historicamente, a gente conhece, sabe que um dos primeiros locais no estado onde a pecuária se estabeleceu, aí em 1700, quando os primeiros bovinos chegaram aqui, foi de fato no Pantanal. Então, o Pantanal é o berço da pecuária do estado que tem o maior rebanho pecuário do Brasil, estado do mundo. Onde não tem gado, não tem gente. Então, onde não tem gado e não tem gente, liga ao abandono e logo está propício a queimadas, ao crime. A gente está tendo muito problema hoje no Pantanal com o tráfico de drogas, nas fazendas abandonadas e tudo mais. Assim, a situação é bem crítica, está de fato largada. Nós temos um dado que 50% do Pantanal do município de Poconé, que é uma região ali mais ou menos uns 10 quilômetros da Transpantaneira para baixo do Pichain, se você traçar uma linha perpendicular cortando o Pantanal de leste a oeste, nós só temos 17 propriedades ativas em 750 mil hectares. Olha o tamanho dessa área. Sim. E só tem 17... lógico que as áreas todas têm dono, mas propriedades ativas, que tem gado, que tem gente, que tem alguém ali dentro para falar, tá acontecendo tal coisa aqui, não tem. Tinha um outro problema no Pantanal, não sei como que está agora, e falando
especificamente, mais nos interessa aqui, é Pantanal no Mato Grosso, mas também é Pantanal na Bolívia e também é Pantanal no Mato Grosso do Sul. Por incrível que pareça, não sei se ainda está assim, cada unidade dessa tinha suas próprias legislações e classificações, inclusive de forma diferente. E Pantanal ele é complexo, principalmente onde se divide. Não dá para saber, não existe um ponto ali, não existe um marco de divisão. Como está essa questão? Existia um projeto na Assembleia Legislativa para avançar o estudo em relação a isso. Avançou? Como que está? Correto. Eu não tenho muito conhecimento da Bolívia. O Mato Grosso do Sul, de fato, tem uma legislação já bem mais avançada que a gente. Nós temos a lei do Pantanal, que é a Lei 8.830. É uma lei que entrou em vigor em 2008. Relativamente boa a lei. Sim. Só que carecia de regulamentações. Essas regulamentações, por exemplo, para a limpeza dos campos, para tirar plantas invasoras dos campos, só aconteceu em janeiro do ano passado. Isso quer dizer 13 anos depois da criação dessa lei. Está previsto na lei também a queima controlada. E isso até hoje não foi regulamentado. Então, nós estamos hoje trabalhando, a Assembleia Legislativa contratou a Embrapa Pantanal. Sim. Foram feitos alguns estudos de como, onde, quando se deve fazer a queima controlada, a limpeza de campos, a substituição de gramíneas. E esse estudo já foi apresentado na Assembleia. Hoje nós vamos ter a apresentação de um substitutivo na Lei 8.830, até mesmo porque já é uma lei de 2008, já ficou para trás, é anterior ao Código Florestal, então tem que se adequar ela ao Código Florestal também. E hoje vai ser apresentada ela na Comissão de Meio Ambiente, na Assembleia, e posterior a isso, com essas alterações aprovadas na lei, está previsto para o governador fazer um decreto novo, onde vai contemplar a recuperação dos campos nativos, a queima controlada e até mesmo a substituição de gramíneas em alguns casos. Isso pode trazer de volta esse desenvolvimento, trazer de volta essas atividades econômicas nessas áreas que foram abandonadas? Então, Dejane, isso a gente está assim, brincando no Pantanal, mas é uma coisa que a gente coloca assim, se isso não acontecer agora, acabou. Eu acho que é o último suspiro do homem pantaneiro, essa aprovação desse projeto, dessa alteração na Lei 8.830 e esse decreto que está por vir aí depois da alteração da lei, que o governador deve assinar. Bom, Raul, mais uma questão que eu queria perguntar é que tem muita gente que coloca, né, as áreas agricultáveis ali de Poconé, colocam como se essa agricultura estivesse dentro do Pantanal, né, e atingindo o Pantanal de alguma forma. A agricultura existe na região, no município, nos arredores, mas ela não está no Pantanal, né? Correto, explica pra gente como é que é essa divisão. É engraçado as pessoas falar... Antes de falar, lembrar que existe o município de Poconé, eles colocam primeiro o Pantanal em cima de tudo. O município de Poconé está ali e dentro do município de Poconé existe a planície alagável do Pantanal. Ponto. E 25% ou 30% do município é cerrado. Tem mata. Então, é área que vem sendo explorada há 40, 50 anos, com agricultura... Enfim. E a agricultura é feita nessa região, e não no Pantanal, não na planície alagável no Pantanal. A Lei 8.830, ela já proíbe o plantio, a agricultura, de modo geral, na planície alagável do Pantanal. Ela é bem específica quando se trata de cana-de-açúcar, e dentro dessa proposta de alteração da Lei 8.830, nós mesmos pedimos para que incluísse o plantio de soja também, para ficar mais claro. Sim. Então, vai vir na redação que está proibida a agricultura no Pantanal, dentro da planície alagável do Pantanal, como soja,
plantio de cana-de-açúcar em larga escala. Acho que para dar mais segurança. E implantação de PCHs. Tudo isso já vai estar contemplado dentro dessa lei com todas essas restrições. Que são proibidos, né? Proibidos. Não se pode fazer. E assim, é inviável. Não tem... Que louco que vai vir. Só se vier alguém de fora comprar uma área muito grande lá e achar que pode fazer e tentar fazer. Isso de fato já aconteceu na década de 70, não para a agricultura, mas para a própria pecuária. A própria Camargo Correia, ela, na década de 70, ela veio para o Pantanal, comprou grandes áreas ali, sem conhecimento, fez drenos, aterros, diques, ali tentando cercar a fazenda, uma área grande da fazenda, de 10, 15 mil hectares, e isso ocasionou muitos danos, de fato, para a região ali toda. Uma das questões, Raul, são os tamanhos, Dejane, os tamanhos dos municípios do Pantanal, né? Existe uma confusão quando alguém fala, por exemplo, Santo Antônio ela tem regiões do Pantanal, né? Ela está aqui encostada, Cuiabá. Livramento, uma loucura, faz divisa com Barra do Bugres, né? Faz divisa com Cáceres, mas faz divisa com Rondonópolis, lá no cantinho, faz divisa com Barão de Melgaço. Né? É mais fácil chegar por lá do que pela capital, né? Poconé está aqui em Cangas, quem vai daqui para lá, né? Então, assim, precisa ter, muitas vezes a pessoa não tem a noção geográfica. Por quê? Porque a cidade representa o Pantanal, parece que o município inteiro está dentro do Pantanal. Dentro do Pantanal, é isso aí. Assim, mas a gente tem casos de municípios que, Barão de Melgaço, por exemplo, ele é 100%, dentro do Pantanal. E uma dos cuidados que a gente teve com essa alteração da lei aí que vai ser proposta, o município de Barão hoje, ao pé da letra, não pode ter nenhum posto de combustível. Pois é. Porque ele está dentro da planície alagável do Pantanal. Então o município... Estamos falando de um dos municípios mais antigos de Mato Grosso. E aí é importante a gente destacar o que é sustentabilidade, né? Não é só uma questão ambiental, a gente tem que dar oportunidade para o social, para aquelas pessoas que continuem ali, que possam viver, tenham o seu bem-estar, e também a questão econômica, porque elas só vivem no lugar se elas têm como se sustentar e continuar a atividade. Eu continuo com a minha reclamação, que no Brasil a gente confunde muito abandono com proteção. Sim, quando se trata de ambiente. A gente fala, quando se trata do tripé da sustentabilidade, que é o econômico, o social e o ambiental, o ambiental no Pantanal vai muito bem, obrigado. Dado isso, as fazendas pantaneiras sustentáveis, a Fazenda Pantaneira Sustentável, que é um projeto da Embrapa, que mede como é que estão essas propriedades ambientalmente falando, socialmente falando e economicamente falando. E as fazendas todas têm altos índices da parte ambiental e social e econômico péssimo. Haja vista que os municípios da Baixada, principalmente os municípios do Pantanal, têm os piores IDHs do estado. Né? É isso. Bom. 7 horas e 34 minutos. Agradeço ao Raul também por estar aqui. Tem muita história para contar do Pantanal, né? Além das belezas, mas a gente volta outro dia, então, para falar mais. Raul, agradecer a sua presença aqui. Venha mais falar do Pantanal. Obrigado. A gente precisa. Um abraço. Dejane, prometo fazer um esforço para não deixar você mais tanto tempo longe da gente. A gente sente saudade. Por favor, não faça mais isso. Tá. Até a próxima terça-feira. Até, estarei aqui.